Pela primeira vez tem dados das redes de ensino, né? Então não é simplesmente uma crítica, olha, essa reforma é uma reforma problemática, essa reforma... Não, essa é uma reforma que produz desigualdade, é uma reforma que piora a escolarização dos mais pobres, daqueles que mais precisariam de uma escola pública de ensino médio de qualidade melhor. Então não é um exagero, né? Essas coisas estão acontecendo, né? Então, às vezes, você tem uma escola em que os estudantes estão perdendo, né, a sua formação básica, então assim, né, você reduzir, né, o currículo comum, né, a 1 ano ao longo do primeiro ano, né, e não é suficiente para você ter uma formação mínima. Eu não defendo que a formação generalista seja a única coisa possível, né? É possível que a gente tenha outros tipos de formação, mas a gente precisa ter uma escola que tenha condições materiais de realizar isso, né? Não dá pra gente reformar o currículo, tirar conteúdo e dizer que não importa determinadas coisas e a gente não criar condições para os estudantes fazerem escolhas e terem uma escola melhor, né? Então, quer dizer, se a gente tinha uma reforma que prometia melhorar a escola, tornar a escola mais atrativa, bom, o resultado é que essa escola não tem nem professor, né? Os estudantes estão indo para a escola para assistir televisão. Então, nós estamos aí, né, numa situação calamitosa, né, uma situação de tragédia social. Supostamente, a reforma do ensino médio viria para, né, redimir os problemas da geração nem, né, daquele jovem, daquela jovem que sai do ensino médio e que não progride nos estudos universitários e também não arruma uma colocação no mundo do trabalho. Bom, o que está sendo ofertado é isso, né, o que está sendo ofertado é uma escola que... né, ela nem oferece uma formação sólida e ela também não oferece uma formação profissional qualificada. É um ensino médio nem, né? Então, de fato, nós temos um problema grave, né? Considerando que a gente tem uma reforma que foi né, enfiada goela abaixo da sociedade brasileira via uma medida provisória, né? Então, por isso que eu não tenho o menor problema, né, menor pudor de defender abertamente a revogação dessa reforma, né? Porque é uma reforma que ela é pérfida, ela produz aprofundamento de desigualdades de maneira em escala industrial, né? Ela mal começou a ser implementada nas redes estaduais, a rede de São Paulo saiu na frente, mas outras ainda estão muito engatinhando nisso, né? E ela foi aprovada sem qualquer tipo de debate público aprofundado, né? Pelo contrário, enganando a população, né? Fazendo pesquisa de opinião enviesada, né? Perguntando, olha, está em curso uma reforma que vai melhorar a escola, que vai permitir que cada um possa escolher o que quer fazer, que vai dar escola integral para todo mundo. O que você acha disso? Bom, quem não quer ter mais liberdade na vida, né? Quem não quer fazer suas próprias escolhas, percebe? É evidente que se você atrela, né, uma reforma educacional a esses valores de liberdade individual, de escolhas, quem é que não vai desejar isso, né? Então, é uma reforma que ela é toda baseada em propaganda, né? E ela não é baseada em princípios elementares, assim, né, de ampliação do financiamento educacional para dar conta, né, da realização de todas essas liberdades, de toda essa escolha. Então, qual que é a linha do nosso estudo, né? Desse primeiro que nós lançamos no mês de junho e de outros que nós estamos produzindo agora nesse momento, né? É testar, né? É isso. O novo ensino médio, né? Que é esse novo, né? Esse novo está no nome, né? Da reforma para justamente dar essa ideia de que é uma coisa, né? Que nunca foi feita, uma coisa nova e tal, né? A gente tá testando as promessas, né? Então aí, promete-se flexibilização curricular e liberdade de escolha. Vamos testar a promessa, né? Promete-se expansão de carga horária. Vamos testar a promessa. Promete-se universalização de qualificação profissional. Vamos testar para ver se isso é realidade ou não, tá? Então, é baseado nisso, em testes objetivos das promessas que são feitas, tá? Bom, então, o que nós temos feito, né? No estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo fez uma enquete com os estudantes, né? Para supostamente ouvir os estudantes a respeito da oferta, o que os estudantes gostariam de estudar, quais itinerários, enfim. A gente fez um longo estudo, né? Esse estudo está disponível para leitura, esse estudo também foi amplamente divulgado na imprensa, né?
é a primeira pesquisa nacional, né, primeira pesquisa no país feita que mostra de fato, né, que o ensino médio, o novo ensino médio gera desigualdades, né? Então a gente foi testar, a gente foi olhar o que os estudantes escolheram nessas enquetes, pedimos os dados via Lei de Acesso à Informação, né? O trabalho de pedir dados via Lei de Acesso à Informação, estou aqui me dirigindo para jornalistas, né, pessoas que trabalham na imprensa, vocês sabem tão bem quanto nós da pesquisa, nem sempre é fácil, né, é um trabalho penoso, né, porque a administração pública frequentemente cria, né, todo tipo de barreira, utiliza, né, as lacunas, né, dos decretos regulamentadores da lei para protelar, para, né, sonegar acesso a dados, mas a gente com persistência, né, com alguma perspicácia vai conseguindo esses dados. Muito bem. Então, a gente comparou, né, o desejo, né, que supostamente é o que dirige, né, a oferta, a aspiração individual, e nós comparamos isso com a oferta real, né, em 3.698 escolas de ensino médio no estado de São Paulo. E, bom, o que nós vamos ver, né, é o seguinte, né, a gente vai ver, primeiro, que escola pequena não oferta itinerário, né? Isso aí é uma coisa lógica, né? Então, como a reforma do ensino médio é uma reforma de currículo, né? Ela é uma reforma que não prevê, por exemplo, investimento massivo em infraestrutura escolar, né? Então ela não prevê construir sala de aula, ela não prevê contratar, né, professores, né? Pelo menos assim, em quantidade, né? Ela não prevê garantir a permanência dos estudantes numa jornada ampliada, num período integral na escola. Por exemplo, fazer uma política de permanência na educação básica, que é uma coisa que o ensino superior público faz há décadas, né? Tem uma profusão de estudos de implementação de política pública relacionados a políticas de permanência estudantil. Nada disso está no radar, né, da reforma do ensino médio. Então a reforma do ensino médio é isso, ela flexibiliza, tira conteúdo, né, desorganiza a escola e ela não cria condições físicas, materiais para essa arquitetura curricular se realizar, né? Então, é claro, é evidente que o que nós vamos ver primeiro, no estado de São Paulo, a maioria esmagadora das escolas oferta entre 2 e 4 itinerários, e mais de 30% das escolas oferta apenas 2, né? O estado ofereceu 10, né? 10 itinerários à escolha, mas oferta 2, né, em 30% das escolas. O estado de São Paulo, assim como todos os estados do Brasil, né, tem mais da metade dos seus municípios, no estado de São Paulo são 334, né, do total de 645, possuem apenas uma escola de ensino médio. Isso já era uma discussão que já era feita em 2016, 2017, por mim inclusive, né. Bom, o que a gente vai ver nesses municípios é que a oferta de itinerários formativos é muito restrita, geralmente restrita a 2 itinerários, e esses 2 itinerários costumam ser os mesmos, né? É um itinerário de ciências humanas misturado com linguagem e outro itinerário de matemática e ciências naturais, né? Quando a gente vai olhar as escolhas dos alunos, a gente vai ver que os alunos escolhem de tudo, né? Como a metodologia da coleta é uma metodologia muito fluida, então cada um pode escolher 6 opções na ordem que quiser. O resultado, né, por ser estatístico, né, para quem gosta de matemática, o que a gente vai ver é, na verdade, uma distribuição muito homogênea de respostas, né? Então, cada um dos 10 itinerários foi escolhido por mais de 80% dos estudantes. Portanto, qualquer oferta que o Estado vai fazer está amparada, está devidamente legitimada pela enquete, né? E a enquete foi feita durante a pandemia, online, né, sob aquelas condições que nós já conhecemos, né, que foram as condições de acesso à internet durante a pandemia para os estudantes, tá? Muito bem, então o que a gente vê é que tem uma diferença muito grande, né, entre desejo, aspiração individual e oferta real, o que é óbvio, o que já era esperado, né? Quer dizer, então o Estado de São Paulo orientou as escolas a, primeiro, ofertar todas as áreas, 4 áreas, né? Ciências humanas, ciências naturais, matemática e linguagens. Ofertar sempre as 4 áreas e no mínimo 2 itinerários. Bom, a escolha é óbvia, né? Vamos ofertar os itinerários de áreas integradas, que é um itinerário em que a pessoa está perdendo conteúdo, efetivamente. Se você comparar um itinerário de ciências naturais com um itinerário de ciências naturais / matemática, ele não tem o mesmo conteúdo de um itinerário de área única, né? Que muitas vezes é aquilo que os estudantes escolheram, né? Então, esse é o primeiro efeito observado, né? A gente tem uma oferta de itinerários
muito reduzida, muito restrita e muito deslocada em relação àquilo que foi a escolha, né? Os estudantes tiveram muito pouca informação, muito pouco acesso à informação para fazer as escolhas. Então, se a gente pegar os 10 itinerários propedêuticos e mais os 4 itinerários de profissionalizantes e mais os 20 itinerários técnicos, os estudantes teriam que ler alguma coisa como 90 páginas para ter uma ementa reduzida de cada um dos itinerários. É evidente que os estudantes fizeram uma escolha sem qualquer tipo de informação e a oferta foi feita sem ter qualquer vínculo com aquilo que foi a escolha, né? E o resultado é esse, né? A gente tem escolas pequenas sem condição de ofertar muitos itinerários. A gente tem escolas grandes também que preferem fazer uma oferta de itinerários mais reduzida, pensando na organização, na gestão do horário, do cotidiano da escola. Então, quer dizer, uma reforma que desterritorializa o professor, né? Então aí você não é mais um professor de química, você é um professor do itinerário A, do itinerário B, do itinerário C, que são simultâneos. Quer dizer, fazer isso implica mudar totalmente a dinâmica de trabalho dos professores, né? Bom, aí como é que você lida com esse problema, né? Então, bom, as condições de trabalho, a estrutura da carreira, os salários, eles não foram modificados nas redes estaduais. Muito embora o trabalho tenha se intensificado, porque nós estamos falando agora de um currículo novo, que tem uma série de especificidades que muitas vezes são irreconhecíveis aos professores, né? Então, você tem um professor de português que agora olha a ementa do currículo e não vê mais lá produção textual. Ele vê lá laboratório de criação jornalística, né? Que é um nome gourmetizado para aula de redação, né? Isso acontece frequentemente no estado de São Paulo, né? Então, o currículo ele é frequentemente irreconhecível aos professores. Então, você tem professores que preferem não pegar determinados itinerários porque não reconhecem aquilo, né? Dentro do seu processo formativo. Então, não tem nenhuma preocupação, né, por parte de quem está implementando a política em lidar com esses problemas. Pelo contrário, parece que existe um desejo de tornar os professores cada vez mais vulneráveis, né, e, portanto, mais dependentes de uma tutela externa, do material apostilado, do material didático produzido pelos parceiros, né, pelos atores privados parceiros da reforma. Então, o que nós temos, né, primeiro, um total engodo, né, daquela promessa de liberdade de escolha. Isso não existe, né? Mesmo nas escolas grandes, você tem diretoras e diretores que revelaram pesquisa que preferiram ofertar um número menor de itinerários porque preferem ter os professores na escola, não quer perder os professores, né? Porque os professores vão ficar com um trabalho muito fragmentado, vão ser obrigados a dar aulas em muitas escolas, então preferem ter os professores, manter a sua equipe de professores íntegra, né? E para isso fazer uma oferta um pouco mais reduzida. Só que isso fere exatamente a promessa central da reforma, que é essa, né, alegria, né, da liberdade, da escolha que todo mundo deseja na vida, né? Muito bem. Além disso, a pesquisa mostra, né, nós cruzamos dados socioeconômicos das escolas, que dados socioeconômicos? Renda, escolaridade da família, tá? Além de um indicador socioeconômico que o Estado de São Paulo produz a partir das suas provas, suas avaliações anuais. E nós vamos observar que a oferta de itinerários formativos ela é maior nas escolas que são menos vulneráveis, né? Então a gente também vê que a liberdade de escolha ela também está atrelada, né, à vulnerabilidade social. Quer dizer, a reforma produz desigualdade, né? Estudante mais pobre tem menos escolha, né? Então, por exemplo, a gente tem no estado de São Paulo escolas que ofertam apenas um itinerário formativo, que são justamente escolas indígenas, escolas rurais, que são as classes vinculadas à Fundação Casa, né, onde a gente tem adolescentes em situação de privação de liberdade, né? Então, a privação da liberdade também está atrelada à privação da liberdade curricular, né? Muito bem. O outro efeito que a pesquisa mostra, que é um efeito colateral, né, está relacionado a essa intensificação do trabalho docente. Está faltando professor, né? Não tem professores. De todo modo, é isso. No estado de São Paulo, chegamos ao final do primeiro semestre de implementação da reforma, com 17% das aulas dos itinerários formativos do segundo ano do ensino médio sem professor, né? Então, a gente tem alunos que estão passando, em média, um dia por semana sem aula na escola, né? Por falta de professor, tá? Isso claramente é mais... piorado, né, para os estudantes do período noturno, né? Nos estudantes do período noturno a gente tem
em média, estudantes com 1 dia e meio a menos de aula por semana, tá? E a pesquisa também avançou num terceiro ponto, que é a expansão da jornada, né? E a gente identificou, né, que a gente tem, especialmente os estudantes do período noturno, né, estão tendo a tal da expansão de jornada, porque os estudantes tinham mais ou menos 2.250 horas de aula ao longo do ensino médio. E pela lei, né, a lei da reforma, a lei 13.415, eles precisam ter no mínimo 3.000 horas de aula, de carga horária total. Então, como é que essa expansão está sendo realizada? Os estudantes vão chegar na escola, em vez de chegar às 7, chegar às 5? Vão ter aula no sábado? Vão ter o 4º ano do ensino médio? Não. Elas estão sendo realizadas à distância, né? Nas mesmas condições em que o governo de São Paulo não realizou, né, oferta educacional durante a pandemia, né? Então, a gente tem, na verdade, né, uma massa grande de estudantes aí, talvez 500 mil de estudantes, ou um pouco mais do que isso, com um acesso precário, né, à escola, e que supostamente fazendo uma expansão de carga horária que não está acontecendo, né? E a gente agora, né, está acompanhando, né, a questão relacionada à qualificação profissional, né, e a questão relacionada aos conteúdos, que são outros 2 pontos relativos à implementação da reforma que nós, quer dizer, a gente já sabe que os estudantes estão perdendo conteúdo, muito conteúdo, né, estão perdendo o acesso ao conhecimento científico, né. Então, essa ideia de que a escola tem que ter mais significado, então vamos substituir a aula de ciências, a aula de física, a aula de história, por um curso aqui para fazer vendas no Instagram, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, é claro que isso tem um impacto, né? Porque o estudante que vai ser convidado a fazer o curso de vendas no Instagram não é o estudante da escola privada, não são os estudantes mais abastados que estão nas redes públicas, são os estudantes mais vulneráveis, né?